Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui pela Central do Enem. Eu sou o professor Márcio, sejam bem-vindos à nossa aula 10 e nesta aula resolveremos questões de revisão de matemática básica e também faremos uma questão um pouco mais elaborada de função afim. Então olha só, turma, vamos prestar atenção nessa questão aonde eu já destaquei algumas informações. Olha o que diz o enunciado da questão. Uma indústria farmacêutica fabrica 1.400 litros de vacina, os quais devem ser colocados em ampolas de 35 centímetros cúbicos cada uma. Quantas ampolas serão obtidas com essa quantidade de vacina? É claro que você já observou que eu já destaquei aqui os principais dados da questão, né? Esse 1.400 litros de vacina e a capacidade de cada ampola, 35 centímetros cúbicos. E aí eu destaquei também a pergunta, né? Então, o que eu vou precisar lembrar agora para resolver essa questão? Eu vou precisar lembrar como faz a conversão de centímetro cúbico para litro, de litro para centímetro cúbico. E aí a gente vai primeiro recordar como é que a gente faz essa transformação, né? De litro para centímetro cúbico. Então, pensando aqui na nossa solução, eu devo começar essa questão lembrando o seguinte, turma, olha, um litro é equivalente a 1.000, ou seja, 10 a terceira centímetros cúbicos. É essa relação que a gente vai usar para resolver. Por quê? Porque eu posso montar uma regra de 3. Acompanha comigo. Eu já sei que uma ampola dessa vacina é equivalente a 35 centímetros cúbicos. Então, eu vou precisar de X ampolas para embalar esses 1.400 litros que foram produzidos, certo? Só que aqui eu tenho um probleminha, olha. Aqui eu estou com uma unidade de centímetro cúbico e aqui uma outra unidade de litro. Mas eu já sei que 1 litro é 10 a terceira centímetros cúbicos, certo? Então a gente já pode ajustar isso aqui. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu posso montar a seguinte regra de 3. Uma ampola está para 35 centímetros cúbicos, assim como X ampolas vai estar para 1.400 vezes, aí eu vou transformar bem aqui, pessoal, olha só, esse 1 litro, bem aqui, ó, esse 1 litro que está do lado do 1.400, eu já sei que ele é 10 a terceira centímetros cúbicos, então aqui eu já posso colocar, ó, no lugar do litro, 10 a terceira, e aqui eu já sei que é centímetro cúbico. Aqui também, centímetro cúbico. Beleza? Então, olha só. Agora, eu posso aplicar, né, aquela ideiazinha de multiplicar cruzado aqui, ó. Esse cara por esse cara por esse, e resolver a questão, né? Então, ficaria assim, ó. 35 vezes x é igual a 1 vezes 1.400 vezes 10 a terceira. Já está tudo em centímetro cúbico, né? Não precisa ficar repetido. Então, eu diria que essa quantidade x de ampolas, fazendo aqui os devidos ajustes, é 1.400 vezes 10 a terceira. Esse 35 aqui, que está multiplicando, né? Está multiplicando bem aqui, ele passa dividindo para cá. Bacana? E agora, como é que eu faço? Olha, presta atenção num detalhe importante. Observa que aqui em cima, olha, eu tenho 1.400, que é um múltiplo de 5, e aqui eu tenho 35, que também é um múltiplo de 5, né? Então, eu posso fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu posso dividir aqui, ó, 1.400 por 35, certo? Fazendo essa continha aí, você vai encontrar x igual, se você dividir bem aqui, ó, se você dividir 1.400 por 35, você vai encontrar 40. 40 vezes quem? Vezes 10 a terceira. Lembrando que 10 a terceira é 1.000, então é 40 vezes 1.000. Portanto,
essa quantidade X de ampolas será de 40.000 ampolas. Certo, turma? Observa que é uma questão bem básica, bem fácil, aquela questão que você põe o olho e já sabe como resolver. É esse tipo de questão que a gente não pode errar, tudo bem? Então, se nós olharmos para as alternativas aqui, né, a resposta é a letra D. Beleza? Fácil, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver a próxima questão. Tudo bem, turma. Agora vamos observar essa segunda questão, que ela vai ser um pouquinho mais trabalhada. E a gente vai precisar lembrar, basicamente, de alguns princípios de função afim. Então, olha o que diz esse enunciado. Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 120 frangos. Então, essa é a amostra inicial de frangos. Aí ele continua. Constatou-se que a lei de sobrevivência dos lotes de frango era dada pela relação V de T igual a AT mais B. Observa que isso aqui, pessoal, nada mais é do que a forma geral de uma função afim, também chamada de função do primeiro grau, certo? Em que V de T é o número de elementos vivos no tempo T em meses. Sabendo que o último frango morreu quando T é igual a 12 meses, após o início da experiência, aí ele pergunta, a quantidade de frangos que ainda estava viva no 10º mês é de quanto? Então, claro, se você olhar novamente, você já vai perceber que eu destaquei aqui em laranja para vocês as principais informações do problema. Eu também destaquei aqui o que ele está querendo saber. Ele está querendo saber a quantidade de frangos vivos, né, no 10º mês. Então, bora pensar nessa questão. Vamos olhar essa questão pensando na nossa solução, né? Como é que a gente resolve ou como é que a gente dá a solução para essa questão? Lembre-se que em aulas anteriores a gente já falou da forma geral da função afim, também conhecida como função do primeiro grau, que ela é desse tipo aqui, ó, ax mais b. Uma outra maneira de você escrever essa função afim é assim, ó, y igual a x mais b, certo? Lembrando sempre o seguinte, esse a e esse b aqui, ó, são os chamados coeficientes. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O a está associado à inclinação da reta, que representa esse gráfico, e o b está associado ao ponto onde essa reta corta o eixo o eixo y, né? O eixo das ordenadas. Tudo bem? Mas perceba com clareza que essa expressãozinha que ele deu aqui em cima para a gente, olha, V de T igual a AT mais B, ela se assemelha muito com essa aqui, né? Ele apenas trocou aqui as letras, né? Aqui eu tenho o V de T e aqui, na forma geral, F de X, né? Aqui eu tenho AT e, na forma geral, AX. Aqui é o B, a letrinha até a mesma, certo? Então, isso aqui é a forma geral da função afim. E aqui, cada elemento da função afim ganha um papel prático. Por exemplo, o V de T é o número de frangos vivos, né, no instante T. O T que aparece bem aqui, ó, ele é o tempo que se passa em meses. Beleza? Então vamos começar aqui pensando nas informações que eu tenho. A função que me é dada é essa, olha, V de T igual a AT mais B. Tem uma informaçãozinha aqui no início, olha, no início, ou seja, para T igual a zero, é o momento inicial do meu experimento, né? Para T igual a zero, o meu número de frangos vivos, ou seja, o V de zero, é quanto? 720. Outra informação que eu tenho é o seguinte, ele diz para nós que
decorrido 12 meses, raciocina junto comigo, depois de 12 meses, ou seja, o V de 12, quantos frangos vivos eu vou ter? Observa que ele fala aqui no enunciado, olha. Sabendo que o último frango morreu, presta atenção, o último frango morreu após 12 meses. Então pensa comigo, após um tempo aqui de 12 meses, o último frango morreu, ou seja, quantidade de frangos vivos no 12º mês, nenhum, 0 frango vivo. Então essas duas informações são importantíssimas para a gente chegar na resposta da pergunta que ele faz para nós. Ele quer saber o número de frangos vivos no 10º mês. É isso aqui que ele quer saber na questão, né? Quantos frangos vivos eu terei no 10º mês? Beleza? Então, recapitulando. Essa é uma questão de função afim, ou função do primeiro grau. Outro detalhe importante é você perceber que cada elemento desse que aparece aqui tem um papel definido nessa questão. O V, por exemplo, né, ou V de T, é o número de frangos vivos no instante T. Então, essa letrinha T aqui ó, é justamente o número de meses que se passa. Beleza? Então, a gente não pode perder isso de vista. Tá bem? Então, olha só, pensa, continuando a nossa solução, vamos pensar aqui ó, no V de 10. Quem seria o V de 10? O V de 10 seria o valor da função quando t vale 10. Mas quem é a função? A função é essa aqui, ó, V de t igual a t mais b. Então, aonde tem o t, eu vou colocar o 10. Vai ficar assim, ó, a vezes 10 mais b. E aí surge um probleminha, turma. O meu V de 10 seria, então, 10 vezes A, colocando na ordem aqui, né? Mais B. Então, o probleminha que surge é o seguinte. Eu não sei quem é esse valor de A, eu não sei quem é esse valor de B. Então, presta atenção. Para eu determinar aqui, olha, o V de 10, eu preciso saber quem é esse A, quem é esse B. Quem são esses dois coeficientes A e B, certo? É agora que vai entrar essas duas informações aqui, ó. Certo? Vamos guardar isso aqui. Vamos guardar essa nossa primeira expressão que apareceu aqui, ó. Vamos guardar ela para a gente ir atrás agora do valor do coeficiente A e do coeficiente B. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar usando essa informação aqui, ó. Para t igual a 0, o V de 0 é 720. Vamos usar essa informação aqui. Então, aqui aonde é que a gente chega? Né? Então, olha só, pensa junto comigo. Eu já sei que o V de 0 é 720. Lembrando que o V de 0, lembrando que esse V de 0 aqui, ó, esse V de 0 é o valor desta função para t igual a 0. Vamos substituir aonde tem o t, o 0, para ver o que acontece, certo? Então, aqui vai ficar assim, olha. Vai ficar A vezes o t, que é 0, mais o b, isso aqui igual a 720. Presta atenção que A vezes 0 vai dar 0 mesmo, né? Então, isso aqui ó, vai dar 0. Então, o que me resta aqui? Me resta que B é 720. Olha só que bacana, turma. Eu já achei o valor de B, né? Esse camarada B aqui, ó, que eu estou precisando dele, eu já sei que é 720. O que eu vou fazer agora? Eu vou atrás do valor de A, certo? Eu vou atrás do valor de A. Como é que eu vou chegar nesse valor de A? Eu vou usar essa informação aqui, olha. Para t igual a 12 meses, o V de 12 é 0. Lembrando que eu já sei que o B é 720, beleza? Então, vamos ver um pouquinho mais adiante como é que a gente vai usar essa informação.
Olha só, o que eu sei? Eu sei que para T igual a 12 meses, o número de frangos vivos no 12º mês é 0. Outra informação que eu já tenho, eu já sei que o B é 720. Acabei de achar ele, né? Então, vou utilizar a nossa função. Que função é que eu estou falando? É a função V de T. AT mais B. E eu vou usar bem aqui, ó. Vai ficar assim, olha. A vezes 12, beleza? O T aqui, ó. T aqui agora vale 12. Mais B, isso aqui é igual a 0. Ok? Então, vou só ajustar aqui, vai ficar assim, ó. 12A mais... Quem é o B? O B eu achei, olha. O B está aqui, ó, 720. 720 igual a 0, né? Então, vai ficar assim, ó. 12A. O 720 eu vou passar para o outro lado. Ele vai menos, né? Vai ficar menos 720. O 12 que está multiplicando passa dividindo, 720 dividido por 12. E aqui, pessoal, olha, dá para mim fazer essa divisãozinha aqui, ó. 720 por 12. Se você fizer essa continha aí, repete aqui o sinal de menos, não pode esquecer, né? E fazendo a divisão, 72 por 12 vai dar 6, conserva o 0. Então, o valor de A, 60. Olha só que bacana. O A vale 60. O B eu já sei que é 720. E aí a gente retoma aquela expressãozinha lá. O V de 10. O V de 10 é igual. Lembra lá, estava assim, ó. 10 vezes A mais B. Então, quem seria o V de 10? Seria 10 vezes o A, que agora eu sei é menos 60, mais o B, que eu também sei, 720. Tudo bem, turma? Então, olha, o V de 10, ou seja, a quantidade de frangos vivos no 10º mês será, multiplica aqui, ó, 10 vezes menos 60 dá menos 600. Isso mais 720. Olha o que aconteceu. Sinais diferentes, né? Menos 600 mais 720. Você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, se você fizer essa continha aqui, ó, isso aqui vai dar 120 frangos, o que, turma? Vivos, certo? Olha lá, 120 frangos vivos. Se você olhar lá nas alternativas, você vai perceber que a resposta é a letra C, ok? Então, é uma questão um pouco mais elaborada, é uma questão que vai exigir que você lembre de função afim, vai exigir que você leia o enunciado com cuidado, vá organizando os dados e depois vai fazendo essas substituições aí. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Ok, turma? Valeu! Abraço para todos aí.